Ontem na Globo News, o repórter Jorge Pontual fez um comentário que horrorizou as pessoas. Eu quero ouvir com vocês aqui e tentar compreender o que significa e como isso impacta na vida de israelenses e palestinos. Vamos ouvir juntos aqui e depois eu quero comentar algumas coisas sobre isso. Pedir um cessar-fogo agora é ajudar o Hamas. O cessar-fogo é o que o Hamas quer, né? Porque deixar o Hamas lá se recuperar dos bombardeios e tal. Isso já aconteceu em outras ocasiões em que houve guerra entre Israel e Hamas, chegou-se a um cessar-fogo e o Hamas sai ganhando. Nesse momento, reconhecer o direito de Israel de se defender é reconhecer o direito de Israel de atacar o Hamas, de eliminar o Hamas, porque não há diálogo com esses bárbaros, não há diálogo com esses terroristas, não há negociação possível. A única saída agora é militar. Então, um cessar-fogo agora seria um erro, seria dar a vitória ao Hamas. Isso não pode acontecer. Qualquer resolução que proponha um cessar-fogo vai ser vetada por Estados Unidos e seus aliados. Então, como vocês perceberam aqui, a proposta ou a ideia defendida pelo Jorge Pontual é que não há outra solução nesse conflito agora entre Israel e Hamas, né, ou entre Israel e os palestinos, se não for pela via militar. Ou seja, há um ato terrorista praticado pelo Hamas dias atrás, isso matou centenas de israelenses, e agora a resposta de Israel deveria ser, no mínimo, de acordo com Jorge Pontual, a eliminação do Hamas, que é o grupo que domina a faixa de Gaza e é o grupo considerado, como eu falei aqui em outras circunstâncias, terrorista por muitos países. E aí o que acontece é que essa lógica do Jorge Pontual, ela se fundamenta numa ideia de realpolitik, que seria a política real, né, abstraindo idealismos e tentando compreender como o jogo se dá realmente e como, nesse caso, né, ou em outros casos, os fins justificam os meios. Ou seja, se a ideia é destruir o Hamas, se a ideia é acabar com esse grupo terrorista, então não há outra saída a não ser uma invasão de Israel na faixa de Gaza, desse modo acabando com o domínio desse grupo na região. Só que esse tipo de ideia, né, esse tipo de visão, esse tipo de compreensão do jogo político e da sociedade, claro que desconsidera os indivíduos reais, né? Então, assim, uma invasão dessa natureza vai levar, e já está levando, à morte de incontáveis palestinos que estão no fogo cruzado entre Hamas e Israel. Então, assim, é o tipo de visão que vem dos poderosos, vem da cúpula e que desconsidera as consequências reais na vida dos cidadãos. Isso leva adiante uma visão geopolítica, estratégica, militarista, mas desconsidera as consequências. E aí, só para compreender, né, qual a dimensão disso e como a situação pode ser muito mais complexa do que parecia inicialmente, porque havia duas dúvidas que se levantaram no começo. Primeiro, qual seria a intenção do Hamas de fazer um ataque dessa magnitude, provocando a ira de Israel contra a faixa de Gaza? Primeira pergunta. E segunda pergunta é como é que a defesa de Israel, né, a inteligência de Israel, não havia detectado essa movimentação do Hamas contra Israel. É um Estado militaresco, né, altamente protegido, com uma inteligência reconhecida mundialmente. Como é que houve essa gafe, como é que houve essa falha de comunicação ao ponto de não saberem que haveria um ataque dessa magnitude? E aí eu quero ler para vocês aqui uma thread do Twitter da Adriana Carranca. A Adriana Carranca é repórter, ela trabalha para o New York Times e para The Atlantic, e ela publicou aqui uma série de tweets que poderia ser bem reveladora nesse sentido, né? Diz a Adriana aqui sobre esse caso. Durante anos, Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, deixou que sacos de dinheiro, entre aspas aqui citando alguma referência, né, sacos de dinheiro fluíssem do Catar para o Hamas, parte de uma estratégia para manter palestinos divididos e enfraquecer a autoridade palestina, que era a autoridade eleita na Palestina alguns anos atrás. E qualquer possibilidade de criação de um Estado palestino, que o Premier e aliados sempre rejeitaram. A denúncia foi feita pelo Jerusalem Post em 2019 e trazida à tona pelo Times of Israel e Haaretz diante dos ataques terroristas recentes. Na época, uma fonte do partido Likud disse ao Jerusalem Post ter participado de reunião em que o Premier afirmou estar supervisionando, entre aspas aqui, o dinheiro ao Hamas. Segundo a fonte, Netanyahu disse que a decisão era parte de uma estratégia mais ampla para manter o Hamas e a autoridade palestina separados e argumentou que era melhor para Israel servir de canal para garantir que os fundos não fossem para o terrorismo. Então, assim, segundo essas reportagens aqui de jornais israelenses,
Netanyahu supervisionou a transferência de dinheiro do Catar para o Hamas, de modo que desestabilizasse a região, desestabilizasse a Palestina, para que não houvesse uma união entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, então sim, para que eles ficassem divididos mesmo, né, e também desestabilizasse a questão política na região. E aí, para evitar que os fundos fossem para o terrorismo. Então, sim, eles alimentaram um grupo considerado terrorista para que não fosse para outro grupo, possivelmente pior do que o Hamas, né? Daí prossegue aqui Adriana Carranca. O premier argumentou ainda, segundo a fonte, que quem é contra um Estado palestiniano deve ser a favor da transferência dos fundos para Gaza, porque manter a separação entre a autoridade palestina na Cisjordânia e o Hamas em Gaza ajuda a impedir o estabelecimento de um Estado palestiniano. O dinheiro Hamas teria sido acertado em um acordo de cessar-fogo com Israel, que levou à renúncia do então ministro da Defesa Avigdor Lieberman, em 14 de novembro de 2018. O acordo foi descrito por ele como uma rendição ao terrorismo. Em resposta à denúncia do Jerusalem Post, em 2019, Lieberman chamou a decisão de permitir o envio de recursos do Catar ao Hamas de miserável, marcando a primeira vez que Israel financia o terrorismo contra si mesmo. Daí ela põe aqui referência do Jerusalem Post sobre esse tópico, né? Então, assim, segundo o que jornais israelenses denunciaram, havia esse acordo entre Israel e Catar para enviar dinheiro para o Hamas, de modo a manter a região estabilizada. Então essa é a tese central aqui apresentada, e isso ajudaria a responder em parte o cenário. A outra questão tem a ver com essa negligência do Estado de Israel em relação às atividades do Hamas, né? Então, essa é uma outra especulação que está sendo feita, que, na verdade, Israel queria que esse atentado ocorresse. Supostamente, né, aqui é uma hipótese, né, eles teriam deixado a guarda baixa para que houvesse esse ataque, para que isso legitimasse uma retaliação em maior escala, desproporcional, assimétrica, contra a faixa de Gaza. Então, assim, parece, se for nesse raciocínio, né, se for nessa lógica, parece que tudo foi armado para que isso acontecesse do modo como aconteceu e levasse a essa condição. De modo que, simplesmente, Israel pudesse invadir agora a faixa de Gaza sem condenação internacional. Ou com apoio, pelo menos, de grandes potências que legitimassem isso. Se isso for verdade, é uma estratégia bastante maquiavélica, que não está em desacordo com outras práticas já feitas anteriormente por outras nações, né? Estados Unidos fez muito isso, né? Financiar grupos terroristas, ou que não eram terroristas, mas eram guerrilheiros na época, financiar esses grupos para que depois esses grupos se armassem, fossem treinados e se voltassem contra os próprios Estados Unidos. É uma prática bizarra, né? Uma prática medonha de política real, né, de política real como isso é aplicado no mundo, levando em consideração os resultados. E os resultados geralmente são também medonhos, né, porque isso leva à morte de civis, geralmente crianças e mulheres e idosos, né. A lógica do pontual está alinhada com essa lógica dessa prática real, estratégica, geopolítica, que, como eu falei, desconsidera as consequências nas vidas reais. O fato é que quem defende a paz, quem defende uma solução pacífica para esse conflito, tem que defender um cessar-fogo para que as partes se sentem juntas e tentem solucionar isso de melhor modo para todo mundo. É claro que isso é difícil, é claro que isso é um conflito que se arrasta durante décadas, é de resolução extremamente complicada, mas é claro que o oposto disso que a gente tem visto agora é esse estado de barbárie e de brutalidade. Então isso me parece inaceitável. Mas o fato é que a denúncia do Jerusalem Post é muito reveladora e assustadora pensar que Israel estaria sendo conivente com o financiamento do Hamas. Então, assim, seria um jogo aí, uma conversa para inglês ver, no final das contas. E também, se for confirmada essa hipótese, né, de que Israel permitiu com que esse atentado acontecesse, fingiu que nada acontecia, isso poderia levar, ou deveria levar, à queda do Netanyahu e uma troca do poder em Israel para que um grupo mais razoável entrasse lá. Sobre essa questão da Realpolitik, basta pensar, por exemplo, na estratégia adotada pelo Henry Kissinger, que foi uma figura central na política norte-americana durante muitos anos e que adotou isso em vários momentos, inclusive para legitimar o golpe de Estado do Chile, por exemplo, do Pinochet, para endossar muitas práticas inaceitáveis dos Estados Unidos em relação à América Latina, em relação ao Sudeste Asiático, em relação a várias nações do mundo, do modo como eles usaram esse tipo de recursos, desses subterfúgios sinistros para angariar poder e dividir nações e conquistar espaço e sabotar a União Soviética, sabotar nações socialistas. Então, sim, a gente fala aqui de um jogo que é o que se dá e realmente é pavoroso pensar nas consequências disso reais, né? Mas de que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre a fala de Jorge Pontual, o que ele disse ali, de que apoiar o cessar-fogo é apoiar o Hamas? Como é que você entende isso nesse contexto? E também sobre essa thread que eu mostrei aqui da Adriana Carranca sobre denúncias feitas por jornais israelenses
falando sobre o envolvimento aí de Israel com o Qatar para que dinheiro fosse canalizado para o Hamas e desse modo manter a região estabilizada, para que, claro, né, Israel tivesse ali um domínio, um controle sobre a situação que me parece que, bem, a gente tem que ver agora como planejado foi todo esse momento e como isso vai significar ganhos para Israel, né? Diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. Se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon com desconto o meu livro sobre argumentação racional e falácias lógicas chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. Vai lá, link na descrição, se cuide por aí e até mais. Tchau. Estamos em guerra pela independência. Eles atacam, Tentam nos intimidar. usam as estruturas de poder para distorcer a realidade. Mas não vão nos calar. A gente não se curva, a gente vai à luta. Em um sistema viciado em meias-verdades, Nós somos a resistência, nós queremos a verdade. Por isto, levantamos a bandeira da independência. Independência para fazer um jornalismo corajoso, para colocar o dedo na ferida, para denunciar os abusos e as injustiças. Somos independentes dos donos do capital, dos poderosos e das grandes corporações. Aqui é publicidade zero. Só assim honraremos o nosso compromisso com a denúncia. Com a liberdade total de opinião. Essa guerra não é fácil, é cruel, mas com seu apoio e luta, seremos cada vez mais fortes. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Junte-se à nossa causa. Fortaleça o jornalismo verdadeiramente independente. Sendo membro do ICL.